Olá, estamos começando mais um programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, empreendedora na área da educação, sou consultora de imagem também, estrategista de marca pessoal, que amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que vinho Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Então, estamos começando então nessa segunda-feira, agora é meio-dia em ponto, horário de São Paulo, e eu aqui estou com uma convidada muito especial para falar de um tema muito importante para você, empreendedora, mas antes de apresentá-la, eu quero mandar um abraço e um beijo para a nossa audiência, que já está presente aqui no nosso programa, que é o pessoal de Minas em peso, de Belo Horizonte, Betim, Montes Claros, Matozinhos, pessoal da Bélgica, como sempre, pessoal fora do país também presente aqui, Sorriso, Mato Grosso, que é a terrinha da nossa convidada, Salvador, Bahia, quero mandar um beijo, um abraço especial para a Bahia, né, na qual eu tive esse final de semana, no primeiro congresso de Personal Branding, que foi maravilhoso, quero mandar, inclusive, um beijo, um abraço, pessoal, de Salvador, muito receptiva e especial para a nossa idealizadora do projeto, que é a Daniela Bacelar. Muito obrigada, Dani. E vamos lá, quem mais que está aqui com a gente? Pessoal de Brasília, Manaus, São Paulo, capital, Cotia, São Paulo, Argentina, pois é, Portugal, pessoal de Lisboa, Rio de Janeiro, capital, pessoal da, acho que é Suécia, Teresina, Piauí, Buenos Aires, Argentina, um abraço para vocês, tá certo? Então vamos começar aqui. Hoje, a minha convidada é a Adriana Vicini, que é psicóloga, especialista em gestão de pessoas e atua há mais de 20 anos conectando pessoas e empresas. Tudo bem, Adriana? Como é que você está? Olá, bom dia pessoal aí do Brasil inteiro, de vários lugares do mundo. Eu sou a Adriana Vicini, eu sou psicóloga, falo aqui de Sorriso, Mato Grosso, a capital nacional do agronegócio, uma Exatamente. terra cheia de oportunidades. Estamos aqui hoje para dividir um pouquinho do conhecimento sobre recrutamento e seleção. Eu sou psicóloga há 20 anos, sempre trabalhei com gestão de pessoas, recursos humanos, nos últimos anos, mais focada especificamente em recrutamento e seleção. Então, a gente tem muita história aí de sucesso, muitos erros também, mas também conseguimos acertar muito conectando as pessoas até as empresas. Maravilha, Adriana. E o nosso tema hoje é recrutamento e seleção de pessoas para as empreendedoras, porque o nosso foco aqui são as mulheres empreendedoras. É claro que o tema vale para todos que têm um negócio, né? Inclusive você que está nos ouvindo, se quiser deixar a sua mensagem, tirar a sua dúvida, inclusive, anota aí. DDD 31 98308 5976, DDD 31 9 8308-5976 ou pelo próprio site você consegue mandar essa mensagem também, tá certo? Então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Inclusive, Adriana, tem uma pergunta que eu sempre faço para todas as mulheres que passam aqui pelo programa. Porque você é uma empreendedora, você tem um negócio, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, essa é a pergunta que eu falo para todas falarem, né? Um pouquinho para essas mulheres protagonistas que estamos ouvindo hoje aqui, o que é para você empreender e quais os desafios de ser empreendedora? Eita, já começou com pergunta difícil, mas que a gente tem a resposta, né? Exatamente. Nesses 20 anos, eu trabalhei 9 numa grande empresa, como gerente de RH aqui em Sorriso, e já tem 12 anos que eu empreendo o meu negócio, que é uma empresa que se chama AV Gestão de Pessoas. E na AV, nós trabalhamos com consultoria, com treinamentos e mais focado também no serviço de recrutamento e seleção. O desafio para as mulheres empreendedoras nos dias de hoje são muitos, mas a gente sabe que nós, como mulheres, a nossa essência, a nossa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, as nossas orações, enfim, não falando de religião, mas a gente consegue ser empreendedora no país de hoje. E aqui na nossa cidade, principalmente na nossa região, estamos com o desafio, né, de um apagão de mão de obra, passando por um apagão de mão de obra, e na nossa realidade, aqui falando então para o Brasil inteiro, nós temos mais
vagas do que candidatos qualificados. Olha só isso, hein, gente? Olha só isso, a importância disso aqui para quem é especialista no assunto, né? É ela que está dizendo aqui, né, Adriana? Então, assim, um dos desafios hoje para nós, enquanto empreendedora, é encontrarmos, então, a pessoa certa para a vaga certa, e com a qualificação certa. Você sabe, todo mundo, todas as empreendedoras aqui sabem que depois da pandemia, o mundo do trabalho ressignificou totalmente, né? Sim. O mundo do trabalho ressignificou totalmente, e então as pessoas passaram a ver o trabalho de outra forma. E aí, juntando com a economia acelerada aqui do Médio Norte do Mato Grosso inteiro. Então, a gente também passa por esse desafio. Para falar a verdade, aqui na nossa cidade, toda empresa tem uma vaga aberta. Se não está comigo, lá na minha empresa, na AV Gestão de Pessoas, você passa pelo comércio, tem aquela a folha na porta, contrata-se, temos vagas, né? Então, eu vejo que hoje o maior desafio para nós aqui são as pessoas. As pessoas, né? Como tem muito trabalho, as pessoas podem escolher as questões, não trabalhar os sábados, trabalhar em empresas por salários melhores, benefícios, e aí, então, leva a empresa a sair da zona de conforto e também proporcionar isso para se ele está saindo porque lá tem Unimed, então eu tenho que olhar para a minha empresa se eu não tenho que ter um plano de saúde também, né? Maravilha. E, Adriana, me diz uma coisa, porque nós vamos falar sobre recrutamento e seleção, né? E muitas vezes as pessoas não entendem até a diferença entre recrutamento e seleção, certo? Então, para a gente começar do início, eu queria que você explicasse certinho para as mulheres que estão nos ouvindo o que é recrutamento e o que é seleção, porque uma coisa você disse muito bem, as empresas elas têm que sair da zona de conforto, porque não é só as empresas que estão procurando os melhores profissionais, os profissionais também estão procurando as melhores empresas para se trabalhar, né? Então, isso é importante. E aí, eu queria que você falasse a diferença entre essas duas. Vamos lá, então. O recrutamento é o chamamento. Quando você, mulher empreendedora, decidir, através da sua quantidade de clientes, através dos seus números, dos seus resultados, que você vai precisar contratar, que você não vai ser mais uma eu-presa, Exato. Né? E vai ser uma empresa, onde você vai precisar da mão de obra de outra pessoa, né? Não só a gente fala da mão de obra, né? Mas assim, de um colaborador. Então, você precisa fazer um bom recrutamento. O que é o recrutamento? É o chamamento. É até a hora que a pessoa chega até a hora que ou a pessoa chega pessoalmente no teu negócio, através de você, ou o currículo chega. A partir desse momento, quando o currículo já chegou, que você começa a analisar o currículo, se o currículo está bem feito, se tem aquelas experiências que você precisa, se a tua intuição, que nós, mulheres empreendedoras, além da razão, a gente ouve muito, nós ouvimos muito o nosso coração, a nossa essência, a nossa verdade, através do nosso coração, se aquela pessoa ali que está naquele papel faz sentido para você. Então, aí já começa a seleção. Então, você precisa ter um recrutamento bem feito, né? Você precisa colocar esse post bem feito, você precisa colocar pessoas que remetam à tua atividade, né? Hoje mesmo eu peguei um post aqui, para dar um exemplo, aqui na minha cidade, que a pessoa precisava, uma pizzaria estava precisando de uma pessoa para montar pizza. Olha, ela perdeu uma oportunidade. Em vez dela colocar a pizza no fundo, ou uma pessoa montando pizza, tinha umas florzinhas lá no post. Então, assim, ela já perdeu a oportunidade de estar chamando, de estar aquela marca vendendo. Embaixo tinha o nome da pizzaria, tinha a logomarca, mas assim... Não conectava, né? Não conectava com a empresa, né? Não conectava.
nova. Então, você na hora de montar o post, você vai pedir para uma pessoa, ou você mesma vai fazer, ou vai colocar o sobrinho, o filho, que eles são talvez mais conectados, né, ligado na internet, ou vai contratar uma empresa, né, um designer gráfico para fazer isso, já tem que ter uma conexão. Então, assim, se é uma pizzaria, você tem que colocar uma pessoa montando uma pizza, ou uma pizza levantando um pedaço, aquele queijo escorrendo, para as pessoas se conectarem. A gente tem uma legislação que nenhum post, nenhum atrativo pode ser discriminatório. Isso é lei, e isso você sabe melhor do que eu, isso gera até crime, gera até prisão. As questões, não pode ser mulher, não pode ser negro, não, eu quero uma pessoa para minha vaga, não pode ser homossexual, né? Então, tudo isso são questões discriminatórias, né? Então, assim, e aí, Adriana, se eu quero uma mulher para minha vaga, uma profissional em comum que a gente conhece, né? Que ela fala que até para fazer as coisas erradas tem um jeito certo. Ah, Adriana, mas no meu negócio, na minha essência do meu negócio, uma mulher ela é melhor. Então faz um post com uma mulher. Vai vir currículos de homens também, mas você vai saber direcionar. Então, você, Fabiana, pode falar melhor do que eu dessa lei que tudo começa com um bom recrutamento. Tudo começa com uma boa atração para depois a gente falar sobre a entrevista em si. Sim, sim. E o que é importante isso que você tocou, Adriana, porque existe essa questão de você não fazer um anúncio e tal, essa questão de discriminação, né? E existe também você trabalhar de forma estratégica esses posts para que as empresas, para que as pessoas queiram também estar ali na tua empresa, né? Ou seja, o post bem feito, que a gente está falando do post, muitas empresas aí também, elas acabam colocando, né? Esses anúncios em sites, né, em sites aí específicos de recrutamento e seleção, ou a própria empresa já tem, no próprio site dela já tem um cadastro aqui, né, você coloca seu currículo, mas de toda forma você vai ter que fazer um anúncio, né, as pessoas precisam saber que a tua empresa está recrutando pessoas para trabalhar. Então você precisa ser estratégica nisso, sim. Ou seja, que bem como a Adriana falou, se você tem uma pizzaria, o post tem que estar alinhado à marca pizzaria. Se você tem um salão de beleza, você precisa contratar uma clínica de estética, ao fazer o post, tem que estar alinhado com o teu negócio, com a tua marca, com as tuas cores, tudo isso faz parte de ser estratégico, porque a pessoa que vê, ela fala assim, nossa, que legal, né? Ela vê a postagem, uma postagem muito bem feita, com as informações que são pertinentes, e ela vai atrás. Né? Então, tudo começa por aí. E pensar sempre que você não pode, de nenhuma forma, ter dados, informações discriminatórias ali na postagem. E, Adriana, deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, quando a pessoa enviou o currículo, né, ou ela cadastrou no site e tudo mais, como é que funciona essa questão de selecionar as pessoas? Como que ocorre isso? Vamos supor que tem uma empresa que ela é empresa, vai se tornar empresa agora. Né? Que agora ela vai começar, eu vou começar a delegar e contratar pelo menos 2 pessoas. Nesse processo de recrutamento que já foi, selecionar, e agora? Como é que funciona esse processo? Vamos lá, então. Eu vou começar com umas dicas, né, práticas, para a gente alinhar na questão da... Então, você teve sucesso, você fez o post, você divulgou em lugares estratégicos, né? Por exemplo, você tem uma vaga de... vou colocar uma vaga de manicure. Você dificilmente, não vou falar nunca, mas dificilmente você vai atrair nas grandes plataformas de executivo esse perfil. Então, você tem que saber aonde que está seu público. Se é nos bairros, né? Se é nos bairros, se é nos grupos de emprego, se você vai contratar uma agência, talvez, para fazer esse trabalho para você. Mas caso você não contrate, você tem que saber aonde está a tua fonte. Em escolas de salão de beleza, escolas que dão curso de manicure. Então, você tem que saber aonde. E aí, vamos rezar que você encontrou
muitos candidatos. E você vai fazer a análise dos currículos. Começa pela análise dos currículos, depois você vai mandar uma mensagem para essa pessoa, já agradecendo que ela enviou o currículo dela para tal empresa e que faz sentido para a empresa ter aquela pessoa, aquela mão de obra no quadro desta empresa. E aí podemos marcar um horário. E existe um dado muito curioso, não é só aqui em Sorriso, isso é a dor de todo recrutador. A cada 10 pessoas convidadas, 7 faltam na entrevista. Nossa, 7 pessoas? 7 pessoas faltam na entrevista online. E qual que é o Então, motivo? assim, Quais são os motivos, assim? Tem algum motivo específico? Por que elas simplesmente não dizem que não querem ir, que não querem participar? eu vou ser bem franca com todo mundo que está nos ouvindo. Eu acredito que é uma falta de educação. É uma falta de respeito. Porque custa você deixar as portas abertas. A gente Sim. reserva na agenda 10 horários e você só vai conseguir fazer 3 entrevistas. É o que a gente vem falando, né? O mundo do trabalho ressignificou. Às vezes a pessoa não teve coragem na hora de falar assim, não, não quero sua vaga, estou procurando outra vaga, então ela não tem coragem de falar que ela não quer. Segundo, ela pensa melhor, mas é muito longe da minha casa esse trabalho, ou acontece alguns imprevistos, isso acontece, a gente sabe que acontece com questões de Sim, transporte, sim, de sim. doença, mas isso é o de menos. Mas nesses 20 anos, fazendo entrevista quase dioturnamente, de domingo a domingo, já conheci muitas pessoas. Eu acredito que é uma falta de respeito. E, ao mesmo tempo, eu sigo inconformada, mas eu começo a pensar que foi livramento. Entrando um Exatamente. pouquinho aí nas questões, Sim. o cara lá de cima me livrou ou dessa pessoa vir e perder meu tempo, ou de perder o tempo do meu cliente, da empresária, que depois vai lá entrevistar. Então, já se preparem, tá? Tenham frases assertivas no final do agendamento. Eu te espero amanhã, tal hora, nesse link. Eu te espero amanhã pessoalmente aqui no meu negócio. Eu quero te conhecer. Eu quero que você se conecte com a nossa empresa. Eu quero que você faça parte do nosso time. Então, assim, aí fala, mas é tudo muito fácil fazer recrutamento e seleção. Na verdade, assim, depois que você examinou os currículos, que você falou, quero Joana, a Maria, as pessoas ali, você vai mandar essa mensagem, né? Já pode mandar o Instagram da tua empresa, já pode mandar o site, e aí e aí pergunta, faz sentido para você essa vaga? O horário é esse, o salário é esse? Já explica até antes da entrevista. Antigamente, como que eu fazia? Eu falava, fulano, você tem perfil para a vaga do nosso cliente, eu te espero tal hora. As pessoas vinham, eu colocava todas elas sentadas, né, na sala e falava: vocês estão aqui participando da seleção desta vaga, o horário é esse, o salário é esse, os benefícios são esses. Faz sentido para você? Se faz sentido, permanece aqui. Se não faz sentido, pode se levantar, ir embora para sua casa. Não quero perder seu tempo, nem o meu. Deixamos esse currículo para uma outra oportunidade. Hoje, como as coisas mudaram, estão muito dinâmica e o mundo do recrutamento, seleção, de gestão de pessoas acelerou muito também depois da pandemia, né? A gente já fala tudo isso na hora que vai agendar, para depois a pessoa vir e você conhecer só o perfil dela. Só o perfil pessoal. E ainda, diante de todas essas informações, as pessoas não vêm na entrevista online. Online, exatamente. Não precisa nem sair de casa, E né? não precisa sair de casa, não precisa pegar o ônibus, né? Outro dia aconteceu com uma colega minha, ela marcou entrevista presencial e as pessoas foram e foi escolhida uma pessoa de, acho que 5 ou 6. Aquelas outras pessoas criaram um grupo entre elas, eu não sei como aconteceu, e estavam exigindo vale transporte de ida e volta Sério. Sério. do período da entrevista. Então, assim,
a informação ela veio para facilitar, mas também em alguns É. pontos ela veio para dificultar também, Nossa, né? olha isso, eu não, não tinha imaginado disso, não. Pessoal que não foi contratado abriu um grupo para poder pedir o vale transporte, porque não foi contratado. Olha só, essa é nova, viu? Essa eu não Eu conhecia, acredito que não. enquanto eles aguardavam na recepção, eles devem ter, vamos trocar aqui, né? Sim, Porque aí a gente sim, sabe de uma sim. vaga, a gente vai se Aham. trocando. E aí eles conseguiram o contato de todos que estavam ali, Ah, e depois eles entraram em contato, quando a recrutadora agradeceu, porque também tem essa fase que a gente vai uhum, chegar lá no uhum, final, né? De uhum. agradecer quem não foi escolhido, dar uma satisfação, né? Ah, eles pediram, né, que eles gostariam de receber o vale transporte que eles gastaram de ida e de volta. Entendi. Bom, enfim, né? Olha só como que o negócio já está mudando. Adriana, vamos lá. Agora é 12h20, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, a gente já volta, porque tem várias pessoas fazendo perguntas aqui. A gente vai responder na próxima, aguarda aí. Olá, voltamos então com o nosso programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h27, horário de São Paulo. Eu quero mandar um abraço e um beijo pro pessoal que está entrando aqui, olha, pessoal da Espanha, pela primeira vez aqui no programa, olha que legal isso. Pessoal da Virgínia, Estados Unidos, Londrina, Paraná, Sinop, Mato Grosso, também aqui com a gente. Itaporanga, São Paulo, Mirassol do Oeste, Mato Grosso, pessoal de Nevada, Estados Unidos, pessoal da China, gente, também está aqui com a gente, Santo André, Uau! São Paulo. Pois é, você viu? Presidente Prudente, São Paulo. Então vamos lá, ó. E já tem perguntas aqui, algumas perguntas das nossas ouvintes, alguns comentários. E hoje, só lembrando, nós estamos aqui com a psicóloga que tem mais de 20 anos de experiência aí conectando pessoas e empresas, que é a Adriana Vicini, tá? E o tema hoje é recrutamento e seleção de pessoas para as empreendedoras, certo? E você que quer mandar mensagem, né, mandar um abraço, enfim, ó, o telefone é DDD 31 98308 5976. DDD 31 98308 5976, e daí você manda por mensagem, tá certo? Bom, Adriana, olha só. Tem 3 mensagens aqui. Primeiro, o Gabriel de Betim, também temos homens no nosso programa, viu? Gabriel de Betim diz o seguinte, ó, aqui na região está difícil contratar, mas não por causa da qualificação, benefícios, mas porque o povo não quer trabalhar por causa do Bolsa Família. Estou com uma vaga em aberto há algum tempo. Se for para contratar sem assinar carteira, acha, mas se for por legação, não. Já ouvi de umas 6 mulheres que não querem assinar carteira por causa do Bolsa Família. E aí, Adriana, o que você acha desse assunto? Porque, assim, nós recebemos, eu trabalhei também já com recrutamento de seleção, as pessoas às vezes não querem assinar a carteira, né? Não querem trabalhar, mas não querem assinar a carteira. E isso nós sabemos que é errado, né? Então, assim, minha opinião, depois eu vou passar para a Adriana. Se a pessoa não quer assinar a carteira de trabalho, infelizmente, ela não pode estar na sua empresa, tá? Essa é a ideia. Porque a tua empresa, para ter uma marca forte, realmente que respeita, né, a legislação, existe a responsabilidade social. Se a pessoa não quer a carteira assinada, não quer que registre, infelizmente não tem como você ter essa pessoa dentro da tua empresa. É a sua opinião, Adriana? Eu acredito assim, ó, que as pessoas, elas precisam ser protagonistas da vida delas, Exatamente. não ficar dependendo dos outros. Uhum. Sabe aquela metáfora que a gente usa? Você está você está num rio e você está preso num galho. Qual que é a tua possibilidade? Se lançar na correnteza, ou você vai chegar na margem do rio, de uma das margens, você tem 2 possibilidades de chegar, Sim, e sim. você vai ser salvo. Uhum. Acontece que o Bolsa Família, que esses auxílios do governo, eles são esse galho seco aí dentro do rio. E as pessoas, elas se apegam a tudo. Elas ficam dependendo de um terceiro, em vez de ir trabalhar, Uhum. ganhar, porque o Uhum. salário, mesmo que seja um salário mínimo, ele é maior do que o Bolsa Família. E toda a questão da autoestima, da autoconfiança que você produz em Exatamente. você e no outro por você trazer aquele dinheiro para casa. Sem, me perdoe, pessoal, assim, a questão da miséria.
E, às vezes, eu acho que é isso que os nossos governantes querem, que as pessoas sejam cada vez mais apegadas a essas misérias. Então, a minha opinião é que você, aí de Betim, né, continue Procurando, né? divulgando no lugar certo, na fonte do seu recrutamento certo, que com certeza você vai atrair. Porque também quando eles falam, ai, deixa, por favor, tenho tantos filhos, deixa eu receber essa ajudinha do governo mais o seu salário. Lembrando sempre, a Fabiana há de concordar comigo, existe, no momento da seleção, um namoro, um casamento lindo e maravilhoso. E na hora da demissão, do encerramento de ciclo, um divórcio. E até muitas vezes litigioso. Hoje mesmo eu estou com uma pessoa conhecida, passando por uma audiência trabalhista, a pessoa era de dentro da casa dela, sentava à mesa junto com esses empresários, e depois de um certo tempo, é um direito dela, foi influenciada, não sei o que aconteceu, e está hoje numa audiência trabalhista. Uhum. Então, assim, façam o que é certo. E tenham sempre papéis assinados, sempre papéis assinados. Por mais que a gente fala colaborador, engajamento, funcionários, eu tenho uma amiga que perdeu, uma cliente que perdeu uma ação porque ela tratava a pessoa como colaborador. E o juiz entende que tudo que é documento que você tenha deve se manter empregador e empregado. Uhum. Ah, Adriana, mas é do tempo muito antigamente que falava empregado. Perante a legislação trabalhista, você não vê, né? Você é advogada, você não vê lá na audiência ou no processo funcionário, você vê empregado e empregador. Então, já é uma dica aí para você não ter surpresas desagradáveis no final do término de contrato. É, exatamente isso. Como eu também tenho muita experiência na área de gestão de pessoas e fiz muito recrutamento e seleção na vida, fiz muito desenvolvimento de pessoas, a verdade é o seguinte, gente, você é dono de um negócio, você tem um risco da atividade econômica daquele negócio, está na CLT. Então, assim, por mais que, claro, a gente tem pessoas que passam pela nossa empresa, são pessoas maravilhosas, que realmente querem ajudar, querem fazer acontecer, pessoas que você fala, nossa, é uma pessoa que eu quero muito tempo na minha empresa. Mas, infelizmente, tem pessoas que não. Tá? E isso aqui eu estou falando no geral. Então, é importante que a empresa ela atue como uma empresa profissional, uma empresa realmente que tenha tudo alinhado, processos. E quando a gente fala de documentação, que a Adriana falou, é muito importante, tá? É ter os contratos todos alinhados, né? Ou seja, o colaborador, a gente fala colaborador, porque quem é da área de gestão de pessoas, a gente usa o termo colaborador. Mas na legislação, o termo é empregado. E o juiz vai falar empregado lá na hora da audiência, né? Ou seja, empregado, empregador, ponto. A gente utiliza colaborador como uma forma, assim, também de chamar as pessoas que estão ali, pessoas que estão contribuindo e colaborando, né? Mas na legislação trabalhista é empregado. Mas é importante a gente ter essa consciência que a documentação é importante, independente de qualquer coisa. Por mais que essa pessoa, às vezes você olha, você conta, essa pessoa, né, é uma pessoa assim que eu sei que ela vai crescer, ela vai contribuir muito e tal. Independente, gente. Documentação é documentação, façam as coisas conforme a legislação e vai ficar tudo ok. Né? Então, assim, se a pessoa não quer ter registro na carteira, a tua empresa trabalha com registro e trabalha dentro da legislação. Se essa pessoa não quiser, ok, muito obrigada pela participação e parte para outra, né? Ó, tem mais uma outra aqui, ó. A Lívia não falou de onde ela é, mas pelo site. Ela disse assim: pedir para o candidato escrever uma redação, pode? Pois vejo que hoje em dia o português tem ficado esquecido. Obrigada, Lívia, pela sua participação. E aí, Adriana? Pode sim, pode. Você pode também, voltando um pouquinho, antes de trazer a pessoa para sua empresa, pedir um vídeo currículo. Um vídeo currículo hoje, ele faz parte a gente vê como uma ferramenta de recrutamento e seleção. Se você é uma empresa que vende, né? Você precisa que essas pessoas venham na entrevista que consigam falar o mínimo do português correto, né? E se você também é uma empresa, hoje em dia tudo vende pelo WhatsApp. Eu falo que o WhatsApp ele é o anjo e o demônio ao mesmo tempo, né? O anjo porque você vende para o mundo inteiro através dele. E pode pedir sim a redação. Pode pedir a redação. Eu peço assim a redação para vagas que eu preciso ver o português. Quem sou eu? E porque essa vaga deve ser minha. Então, eu falo assim, quem sou eu? Não precisa não fala nada do que eu estou vendo. Ah, eu sou moreno claro, tenho olhos castanhos, 1,70 m. Eu quero que você fale quem sou eu, da sua personalidade. E por que essa vaga deve ser minha? Eu não quero ler
Porque eu estou desempregado, tenho 5 filhos. O que que a minha empresa, o que que a empresa do meu cliente vai ganhar tendo você no nosso quadro? Por que que essa vaga deve ser sua? Então, assim, dá 20 minutinhos aí para a pessoa fazer essa redação, porque se você é uma empreendedora, que você trabalha com pedidos pelo WhatsApp, eu faço um pedido de uma bolsa lá, vamos supor, e a pessoa responde tudo errado, com erro de português, sem concordância, não dá bom dia, nem boa tarde. Como que eu vou criar confiança que essa bolsa vai vir do jeito que está lá na imagem? Então, gente, tudo é conectado. Tudo é conectado, né? Sim. Então, assim, o vendedor, ele precisa usar as palavras certas, escrever as palavras certas, quando ele está escrevendo pelo WhatsApp. Maravilha. Pode matar uma venda, matar uma venda, quanto pode explodir suas vendas. Exatamente. Então, assim, é bem como a Adriana falou, né? Fazer a redação pode, aí você dá um tema, no caso, esse tema é uma sugestão, né? E a pessoa vai escrever, e por lá você já vai vendo como é que é a escrita dessa pessoa, né? Até porque quando a gente fala de vendas, né, a pessoa que vai trabalhar lá, você vai ter um treinamento, mas ela precisa saber escrever as palavras, precisa ter ali certinho para não realmente ou gerar uma venda ou não, né? E tem mais uma outra pergunta aqui, ó, Adriana. Na verdade, foi uma mensagem, assim, falando sobre uma situação. A Andréia falou pelo site. Minha irmã participou de uma entrevista, ficaram de dar retorno positivo ou negativo no dia seguinte. Isso já tem mais de 2 meses, acho isso muito feio. Obrigada, Andréia, pela sua participação. Isso existe mesmo, tá? Infelizmente, existem empresas que não dão retorno, eu acho que é uma das maiores reclamações, assim, dos candidatos. Mas qual a sua opinião sobre isso, Adriana? Como tem candidato sapequinha, tem empresa sapequinha também. Eu acredito que a irmã ali da Lívia teve um livramento também. Porque, assim, eu vou falar mais para frente, mas já vou adiantar aqui agora. Você deve tratar seus candidatos como você trata seus clientes. Porque aqueles candidatos vão ser funcionários seus e eles vão tratar os seus clientes, entende? Então, tudo começa por aí. Aí assim, a pessoa... o recrutador deixa a pessoa lá esperando, né? Deixa os candidatos, às vezes, 1 hora esperando, 10, 15 minutos, às vezes acontece, você responder uma ligação, alguma coisa assim, mas deixa. Eu estou fazendo um teste de pressão para ver se eles aguentam trabalhar aqui na minha empresa. Não tem nada disso, não. Você deve tratar seus candidatos como esses futuros colaboradores seus vão tratar os seus clientes. Então, eu acho uma falta de respeito. Se você não tem tempo para dar retorno para todo mundo, faz um combinado assim, ó. Uma dica minha que eu uso no final da entrevista, eu falo assim: agradeço vocês por ter vindo aqui, muito obrigado. A minha empresa jamais existiria, porque como eu sou uma empresa de gestão de pessoas, uma agência, espécie de agência de empregos, né? A gente já fala assim, obrigado por você ter vindo, jamais nós existiríamos se não fossem vocês, os candidatos, nós temos o maior respeito. Fica combinado assim, se até tal dia, tal hora, né? Vamos supor, se até amanhã, terça-feira, 18 horas, você não recebeu um retorno, é porque o seu currículo vai ficar para as próximas oportunidades. Então, você já faz um combinado ali no final da entrevista, agradece, porque, assim, falando português correto, bem simples, para todo mundo aqui me entender e nunca mais esquecer. O cargo é uma panela. Né? Que a gente também tem que fazer a descrição bem feita lá pelo... fugiu o nome, lá pelo Ministério do Trabalho, pelo MTE, né? Pega lá no site, faz o Ministério, faz uma descrição bem feitinha do que você quer fazer, o que aquela pessoa vai fazer. Então, aquele cargo, é o cargo de caixa, mas tem que limpar o chão. Então, você tem que falar tudo isso na hora da entrevista. Então, o cargo, ele é uma panela. E aí, o candidato, ele é a tampa. Então, a gente vai procurar ajustar o máximo possível. Tem umas que vão ficar meio capenga, assim, mas você vai dar o treinamento, vai acreditar que durante os 90 dias de experiência a pessoa pode aprender para que aquela tampa fique bem vedada naquela panela. Então, nunca mais esqueçam, empreendedores e empreendedoras que estão aqui, procurem lembrar disso, que você precisa encontrar uma tampa para a sua panela, o seu cargo, sua panela
É os cargos, é aquilo que você deseja, a necessidade que você tem de crescer, de expandir, que aquela pessoa vai te ajudar. E essa panela, essa tampa aí você vai encontrar através do candidato. Maravilha, maravilha, Adriane. E é uma coisa importante que você disse em relação a você dizer exatamente na entrevista quais são as funções que essa pessoa vai desempenhar. Ter muita clareza e transparência. Eu acho que quando a empresa ela transmite isso, até não, às vezes na próprio anúncio, né, deixar muito claro isso, do que a pessoa, quais são as competências que a pessoa precisa, quais são as funções que elas vão desempenhar. Eu sempre fui a favor em anúncio. Talvez nem, de repente, nem no anúncio ali, mas quando o currículo chega e você vai contratar a pessoa, vai chamar para entrevista, você já deixa claro algumas coisas, né? Que seria salário, o que vai desempenhar e tudo mais, porque assim como a empresa não tem como ficar perdendo tempo, candidato também não. Então, eu acho que a transparência acima de tudo. Então, quando você for contratar alguém, deixe muito claro. As pessoas não são obrigadas a trabalhar na tua empresa, você também não é obrigada a contratá-las. Mas quando há clareza, cada um vai tomar a sua decisão ali, se eu quero continuar ou se eu não quero, e tá tudo bem, parte para a próxima. Assim como o candidato, bem como a empresa, né, Adriana? Fale o óbvio. Ah, Adriana, precisa falar isso? Precisa. Fale o óbvio, escreva sobre aquela vaga. Você precisa falar para todos a mesma coisa. Ah, para a Joana eu falei que era das 7 às 9. Ah, para o Pedro eu falei que era das 7 às 10. Então, assim, você tem que escrever sua vaga. E depois eu tenho algum material aqui, se vocês quiserem, podem entrar em contato com a Fabiana. A gente tem como abrir uma vaga, um roteiro de entrevista, tem várias coisas aqui que a gente possa compartilhar, para que você também, na hora da entrevista, você peça para todos os candidatos. Ah, para esse eu pedi tal coisa, para esse eu não pedi. Daí como que você vai comparar? Abacaxi com abobrinha. Você tem que ter as mesmas respostas, né? As mesmas respostas para a gente, para poder fazer a comparação e fazer a escolha. Porque escolher um candidato, eu já estou lá no final, mas eu vou falar. Sim. Escolher um candidato é de muita responsabilidade, mas não escolher também é de bastante responsabilidade. O que você vai causar na vida daquela pessoa com um não que você vai dar? Então, assim, você precisa ser muito profissional. Olha, falando no momento, o perfil que o nosso cliente está buscando é outro, né? Mas você vai ficar aqui no nosso banco para as próximas oportunidades. Eu acredito que não é porque não deu certo nessa vaga que você não vai dar certo em outra. Então, a gente tem que procurar a tampa da panela aí para cada cargo certinho, entende? Então, assim, tem que ter muito amor e carinho também. Porque você pode, às vezes, imagine uma pessoa aí, aqui do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que não é o nosso caso, né? Nosso caso são poucos currículos e às vezes 2 ou 3, mas vamos supor assim que você tenha que falar não para muitas pessoas. E essas pessoas já vêm de um processo de seleção. Acorda cedo, pega o ônibus, vai lá fazer a seleção, aí não tem um retorno igual da irmã da Lívia. Olha que tristeza também, que falta de respeito com as pessoas, né? Então, assim, as pessoas precisam ter o amor, ser humano também, para dizer, olha, não foi dessa vez, mas a gente vai tentar colocar em outro lugar, talvez eu vou compartilhar teu currículo se você autorizar com alguém que eu vi que tem essa vaga, né? Ajudar o próximo também, né? Então, exatamente. Nesse sentido, imagine você. Eu sempre falo para praticar a empatia. Imagine se eu tivesse ido numa entrevista de manhã à tarde, não dando certo. De outro dia de manhã à tarde, não dando certo. Chega uma hora que as pessoas também vão perdendo a esperança de voltar para o mercado de trabalho, né? Exatamente, exatamente. Olha que importante isso, hein, gente? Praticar empatia. Né? As empreendedoras e empreendedores que estão aqui, é muito importante isso. Ó, agora é 12h45, nós vamos para o nosso próximo intervalo, a gente já volta e você não saia daí. Olá, voltamos então com o nosso último bloco aqui do programa Leite Rosa na rádio, nas vozes delas, Rádio Número 1 das Mulheres, agora é 12h53, e eu estou aqui com a Adriana Vicini, que é psicóloga e trabalha com recrutamento e seleção, e está falando para a gente aqui, né, batendo esse papo com a gente, para falar para você, mulher empreendedora e protagonista, a importância de um recrutamento bem feito, e principalmente ficar atenta a várias situações que a gente tocou aqui. Então, Adriana, agora queria ouvir de você quais são as dicas que você tem para dar aí
aí para os nossos empreendedores que estão nos ouvindo, principalmente no momento da entrevista e tal. Conta aí para gente. O áudio. O áudio está desligado. Aí, pode falar. Ele desligou de novo. Isso. Lembrando a todos que ser empreendedor nesse país é ter nervos de aços, né? É todo dia uma caixinha de surpresa, mas vamos continuar na luta, porque eu acredito muito que nós temos que crescer e contribuir. E contribuindo é gerando emprego digno para as pessoas. Vamos lá, então, para as dicas, vamos parte final aí das dicas do momento da entrevista. Então, conduza a entrevista com naturalidade, deixa o candidato falar à vontade, porque hoje tem muitos sites que preparam as pessoas para a entrevista, então eles já vão preparados, né? O que falar, o que não falar, existe muito isso, muita matéria, então desarme eles, como que eles vão estar à vontade, como que eles vão ser eles mesmos, deixando eles à vontade, porque aí ele vai sair daquele teatrinho que ele preparou. Primeiro, prepare o ambiente, às vezes você não vai ter uma sala de recrutamento e seleção, você vai precisar fazer na sua sala mesmo, ou no refeitório, ou uma panificadora, então, procure um lugar mais silencioso, leia o currículo antes, se for na tua empresa, prepare o ambiente. A gente também recomenda, assim, na recepção, eles já vão começar a formar uma imagem da sua empresa na recepção. Deixe água, café, um lanchinho, porque a gente sabe, pode ser uma bolacha, clube social, às vezes a pessoa vem de longe, vem com fome, uma fruta, um lanchinho, um bombom também. Durante a entrevista, tenha na sala água, bombom, faça as perguntas do histórico pessoal, depois vai lá para o histórico profissional, volte lá no histórico pessoal, isso é uma dica, porque se ele se preparou, você já vai quebrar o teatrinho aí da pessoa para ela ver se ela está mentindo ou não na hora da entrevista. Trate seu candidato, então, como a empresa trata os clientes, prepare um roteiro de entrevista anteriormente para todos os candidatos use o mesmo roteiro para todos os candidatos, faça a entrevista em uma sala reservada, sem interrupção, não atenda o telefone, nem mexa no seu celular, por favor, se conecte, esteja conectada com o candidato, olho no olho. Aí ele vai falar assim, eu nasci em São Paulo. Aí a pessoa vira e fala assim, eu também sou de São Paulo. De que lugar que você é? Então, estabeleça uma conexão, né? Sim. Eu não vim tal dia porque eu sofri um acidente. Então, aonde que foi? Como que foi? Se conecte. Eu também já sofri um acidente, se for verdade, né? Eu estou dando exemplo, não precisa mentir para você se conectar, porque isso não conecta, né? Mentira não conecta. Comece com o horário marcado, não tenha pressa para fazer uma entrevista. Você não vai colocar uma pessoa com qualidade dentro da sua empresa com uma entrevista de 15 minutos. Reserve de 45 a 1 hora. E pergunte da vida pessoal. As pessoas fazem essa entrevista por competências, né? E por competências, assim, você fala, me dê um exemplo de quando você bateu a sua meta, o que você fez para bater sua meta? Me dê um exemplo daquele mês que você não bateu a sua meta, em autoconsciência, em autoanálise, em análise dos números, do teu comportamento e dos números também, o que aconteceu naquele mês que você não conseguiu bater as metas? Saia das perguntas automáticas. Você bateu a meta? Sim. Quanto que foi? Tanto. Saia das perguntas automáticas, deixa a pessoa falar, sempre peça para ela contar uma história. Sempre por trás de uma pergunta existe uma história, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Por que você saiu lá daquele emprego? Porque eu tinha um chefe tóxico. E aí, se na sua empresa tem um chefe tóxico, vê bem se esse candidato é o candidato, se ele consegue lidar com pressão, se vale a pena colocar, né? Então, você tem que saber os motivos por que ele saiu daquela empresa, né? Comece, então, no horário marcado, isso é importantíssimo, ele já vai criar uma conexão da sua empresa, se ele quer ou não trabalhar ali. Não aceite respostas óbvias, então, a situação perguntando como, onde, por quê.
foi o resultado, deixa um espaço para o candidato fazer perguntas, pergunta ao candidato se ele quer a vaga, se faz sentido para ele tudo que ele ouviu antes de chegar aí. Você também deve começar falando da vaga novamente, né? A gente tem uma colega em comum, né? Que ela já faz as perguntas certinha para ver se aquele candidato não desiste nos primeiros momentos da entrevista. Então, assim, vigilante, né? Vigilante, operador de monitoramento, ele vai trabalhar à noite, 12 por 36. Aí você vai falar assim, então, você quer trabalhar à noite aqui 12 por 36 com a gente? No sábado à noite, sua família vai sair para comer uma pizza e você vai estar trabalhando de dia, né? Olha, você vai trabalhar em escala, 12 por 36, né? Você vai estar trabalhando aos domingos, sua família vai se reunir para um churrasquinho, ou vai para uma fazenda, para uma chácara. Como que fica isso para você? Uma dica também das empreendedoras aqui que empreendem em horários diferente do comercial é fazer as entrevistas nos horários das pessoas que vão trabalhar. Vamos supor aqui uma cafeteria que abre 4 da manhã. Quer ver se aquela pessoa vai dar conta, né? Se ela arrocha mesmo na vaga, marca a entrevista com ela 4 horas da manhã. Ah, mas pode, Adriana? Ué, mas se ela quer trabalhar aqui, por que ela não pode vir 4 horas na entrevista? Porque ela vai ter que vir todos os dias, 4 horas ela vai ter que estar aqui. Então, também é uma estratégia. Gente, para finalizar, então, eu amei participar. É muita coisa que a gente tem para dividir, né? Você vai ter que vir de novo, Adriana, porque é muita coisa que a gente... Com certeza. Olha, antes eu tinha que ir lá em São Paulo dar essa entrevista. Hoje, aqui do conforto do meu lar, a gente pode falar para o mundo inteiro. Então, eu falo que a pandemia também ajudou muita coisa, né? Não foi só coisas ruins, né? As questões da tecnologia, elas adiantaram uns 10 anos. E ainda tem candidato que vem na entrevista e que fala que não sabe nada de informática. Gente, por favor, um curso de informática online, presencial, urgente. Tudo hoje é informática, tudo hoje é tecnologia. Vigilante, porteiro, tudo isso é tecnologia. Ninguém mais anota lá na fichinha, na planilha, não. Então, assim, às vezes as pessoas também precisam fazer a parte delas para que a gente continue gerando aí empregos. Sim, maravilha, Adriana. Então, eu já quero agradecer a sua participação. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Vou te chamar outra vez para a gente falar mais sobre isso, porque é um tema muito extenso, né? Não dá para, em 1 hora, não dá para a gente falar tudo. E eu queria que você passasse seus contatos para que as pessoas que estão aqui pudessem te seguir, de repente lá tirar dúvidas com você e tudo mais, porque você também posta conteúdo lá. Inclusive, tem uma ouvinte que mandou uma pergunta, eu vou mandar ela para você. Depois, se você puder, de repente, responder lá nos seus stories, porque a pergunta dela é como saber que o anúncio do emprego não é falso? Hoje tudo é pela internet, tenho medo de ser enganada. É a Jéssica de São Paulo. Jéssica, a gente responde nos stories, aí segue lá a Adriana, que ela vai responder para você também, para falar um pouquinho, né, do que foi isso, e falar um pouquinho para você do que é isso também, tá certo? Então, Adriana, deixa seus contatos, que a gente já está no horário aqui, terminando, para o pessoal te seguir. Então, assim, eu sou aqui de Sorriso, Mato Grosso. Lá no Google, você só digita Adriana Vicina, ele vai mostrar o meu Facebook, vai mostrar o meu Instagram. Para mandar um direct é @AV, gestão de pessoas. O meu telefone, eu vou colocar aqui, é 669 99 95 94 70. Estou à disposição, eu acredito que a gente está aqui nesse mundo para crescer e contribuir. Pode mandar as perguntas, essa eu vou responder depois em forma de stories, então me segue lá, me acompanha, para a gente manter conexão aí. Estou à disposição para outros debates aqui, para que as mulheres empreendedoras, corajosas, sejam felizes fazendo o que de melhor sabe fazer, cada uma na sua área.
Maravilha, Adriana, muito obrigada pela presença do pessoal que começou a entrar aqui de Feira de Santana, Bahia, Rio de Janeiro, capital, Carapicuíba, São Paulo, pessoal do Missouri, dos Estados Unidos. Então, ó, um beijo, um abraço para vocês, e assim eu termino mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade aqui na Rádio Na Voz Delas. Não esquece de me seguir também, @Fabisama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Então, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Obrigada, Adriana. Obrigada, Rádio. Tchau, tchau. Até mais.